Boa tarde, pessoal. Começa as nossas aulas gravadas dessa segunda-feira, né? Dia 26 de outubro de 2020. E aqui estamos mais uma semana, né? Dando continuidade às nossas atividades, tá? Pessoal, nós vamos iniciar pelo conteúdo de matemática. Tem um bloco super interessante de exercício aí no final do capítulo 8, para a gente finalizar e colocar em prática tudo que nós aprendemos no capítulo 8, tá bom? Que são as atividades da ponta do lápis, as atividades do já aprendi e os testes no final do capítulo. Que é muito importante você fazer cada atividade. Por quê? Porque assim você consegue estudar para as avaliações remotas e também você consegue mostrar tudo que você aprendeu de forma tranquila e de forma que você vai aplicar no seu dia a dia aí, tá? Pessoal, não sei se vocês observaram, no fechamento do nosso segundo trimestre, existe sim uma pontuação destinada às atividades de casa e são atividades avaliativas também, igual esses testes, atividades do Já Aprendi. Todas as vezes que tiver um bloco de atividades assim, saiba que de alguma forma eu estarei avaliando, tá? E se você não apresenta para mim atividades no e-mail, atividades nas lives, eu queria te fazer um alerta, porque teve alunos que não apresentou, infelizmente eu tive que colocar uma nota lá 0 para esses alunos e alguns deles vão direto para recuperação. Então não dá esse mole de perder esses pontos de atividades simples como essas daqui, tá? Os conteúdos que eu pedi para vocês tirarem fotos e me enviar, não deixe de fazer isso, tá, pessoal? E os conteúdos também que eu cobrar na live, não deixe de apresentar, porque são todos avaliados, tá? Teve aluno que foi super bem nas provas, mas aí quando chega a parte dos trabalhos e das atividades não apresentou nada, então teve alunos aí que foi para recuperação por conta disso. Beleza? Não deixe de fazer. Nós começamos a entender que existem várias formas, outros tipos de gráficos, né? Que podemos estar apresentando e mostrando aqui. E o Na Ponta do Lápis aqui dessa segunda-feira vem te pedindo para você fazer isso. A referência da página 94, se você não fez também, que eu pedi na última aula, então faça a questão 26, que é muito importante, tá bom? É uma questão que você pode fazer em grupo e faça no seu caderno, não esquecendo de colocar a data nem a página da atividade, tá? Na ponta do lápis aqui da página 95, está te pedindo para você realizar uma pesquisa entre alguns adultos e saber se eles utilizam o SUS ou possuem plano de saúde. Professora, como que eu vou fazer isso? Vocês já fizeram uma pesquisa de entrevista para outras pessoas. Você vai mandar mensagens de WhatsApp ou outra rede social que você tem e fazer uma pergunta rápida se a pessoa utiliza o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ou se ela tem um plano de saúde, tá bom? Faça perguntas como: você utiliza o SUS? Você tem plano de saúde? Você já utilizou o SUS alguma vez? Como foi o atendimento? Em seguida você vai organizar as respostas que você teve e vai registrar em uma tabela. Construa um gráfico com dados da pesquisa. Uma dica aí, ó, se possível, faça uma planilha eletrônica para a construção dos gráficos, tá? Se você já tiver habilidade de mexer com uma planilha eletrônica igual o Excel, pode fazer também e compartilhar na live, na parte de compartilhamento de tela, não tem problema, tá bom? E aí você vai redigir um parágrafo sobre as análises dos resultados, tá bom? A página 94 vai te dar um embasamento para te falar, né, como que o SUS, como que ele é considerado uma iniciativa política, né? Ele é o sistema mais completo do mundo, foi fundado em 1988, tá certo? Então dá uma lida aqui no parágrafo e faça a pesquisa aí. E as atividades do Já Aprendi é um conjunto de atividades de tudo que você viu no capítulo, tá bom? Algumas atividades mais tranquilas de fazer, outras você vai ter que resolver as operações, tá certo? E aí, não deixe de fazer, tá bom? E no final dela aqui, ó, vem te falando, te mostrando um teste para você fazer lá na página 102. Esse teste eu vou sim avaliar ele, tá bom? Então não deixe de fazer. Vou te dar alguns dias aí bem tranquilo, né?
para você concluir essas atividades. Então, por gentileza, não deixe de fazer, e principalmente o teste. Não deixe de fazer e me mandar as fotos, tá bom? Que nós vamos corrigir na live aí e vai ser um sucesso esse terceiro trimestre. Você que perdeu pontos aí de trabalho, de atividade, não faça isso no terceiro, tá bom, pessoal? Então, até a nossa próxima aula aí. Pessoal, na aula de história a gente vai dar continuidade aqui, né, falando sobre as memórias, né, que é o capítulo todo dedicado a isso, tá? A memória é individual e a memória coletiva, né? Como que a gente vê essa questão, como que conseguimos armazenar tantas coisas interessantes no nosso cérebro, né? E esse capítulo vem te mostrando essas coisas, tá? Nós vamos ler aí o Pensando Sobre da página 43 e vai fazer ele também, tá? É uma atividade que você vai anotar no seu caderno, tá? Anote o que está pedindo essa atividade, leia esse parágrafo aí muito tranquilo. Tem até um desenho de uma representação aqui, né? De Funes, o homem que guardava absolutamente tudo na memória, né? E eu, assim, meu sonho era guardar tudo na memória, que muitas coisas eu preciso de anotar, eu preciso de colocar na agenda como lembrete, porque a minha memória é bem ruim, né? Mas aqui tá pedindo para você debater com os seus colegas e com o seu professor. Então anote suas ideias já no seu caderno de história, para quando a gente for abrir esse debate nas lives, você já venha preparado para isso, tá bom? E aí também nós vamos ler a página 44, né, falando sobre mito e memória. Você vai aprender um pouco mais sobre isso, então não deixe de ler os textos, porque não dá para me ficar lendo o texto aqui com você, tá certo? É bom que você treine a leitura, treine o seu vocabulário. Ler é importante, principalmente você que está findando aí o 5º ano, né? Você vai para uma outra etapa no próximo ano, então é importante que você vai com todo esse processo de leitura, de alfabetização concluído, tá? Não chegue no 6º ano, leia daquela forma arrastada, que as pessoas não conseguem entender o que você está lendo. Então pratique isso, o seu livro didático te dá toda a credibilidade e confiança para você ler, tá bom? Pessoal, a memória individual coletiva, né? Como nós vamos falar aqui, você já deve ter participado de alguma excursão divertida com a sua turma aqui da escola ou em outra escola que você estudou, né? Feito algum trabalho com todos, se apresentado bem, ou mesmo jogado um campeonato entre equipes, ou ter feito uma gincana, né? Você deve ter ganhado algum prêmio com isso. Isso são memórias agradáveis de se lembrar. Quando você tira uma nota total, ganha um prêmio numa Olimpíada de Matemática, por exemplo, né? Então, são memórias agradáveis que, de um certo modo, vai construir um sentimento, né, por parte de um grupo. No caso, a turma da sala de aula. Nós caminhamos esse ano com toda dificuldade juntos, né? Estamos juntos aí todas as terças e sextas. Vocês estão me assistindo segundas e quintas. Estamos juntos no canal da escola. Conseguimos matar um pouquinho da saudade lá no drive-thru. Então, assim, pessoal, acaba que isso cria memórias. E quando a gente tiver, né, mais velhos, caminhando mais, nós vamos sim lembrar do ano de 2020, que foi um ano difícil, tem sido um ano difícil, devido à pandemia, devido a uma doença que a gente não sabe como que enfrentar, como que cura, não tem vacina ainda, precisamos de ficar afastado. Mas pensa só, você vai conseguir lembrar disso, que eu tenho certeza, o tanto que você conseguiu aprender, o tanto que você teve que ser forte para estudar de forma remota, de forma online, o tanto que você teve que ser comprometido com você mesmo, enquanto que você podia estar lá enganando, jogando um videogame, por exemplo, mexendo na sua rede social, você estava ali assistindo os meus vídeos e tentando caminhar e tentando aprender. Eu vou levar desse ano memórias incríveis, de muita luta, mas também de muita vitória, porque eu tive que superar, eu nunca dei aula ao vivo, gravado, então assim, eu precisei superar aquilo. Então eu vou levar desse ano memórias agradáveis, mesmo que está sendo um ano difícil, mas eu vou olhar sempre o lado positivo desse ano, né? Então, pessoal, a sua memória vai te ajudar a construir histórias, principalmente a sua história, tá bom? Que é formada por um conjunto de memórias de pessoas envolvidas na sua história.
tá? Mas o mais importante é saber que a memória de cada pessoa é diferente da outra. O mesmo elemento pode ter gerado várias lembranças em diferentes pessoas envolvidas ali, tá? Então, cada um vai ter um ponto de vista diferente. Nós temos ilustrações aqui de experiências vividas, né, por grupos que formam memórias coletivas, né? E como mesmo seu livro didático fala, e às vezes são memórias ruins, igual tem gente já falando, não, 2020 que era apagado na minha cabeça. E tem gente que vai tentar lembrar da forma mais positiva desse ano possível, tá bom? Eu levarei sim a minha turma do 5º ano, que em 2020 estudou bravamente de forma remota. Eu vou levar por toda a minha vida e vou lembrar de vocês para sempre mesmo, porque foi um ano desafiador e vocês estão conseguindo levar bravamente esse ano, tá certo? Então você vai ler aí na página 46, pessoal, leia, mude marca-texto, consulte o dicionário com as palavras que você não consegue compreender no momento que você está lendo, tá? Que é importante a gente saber disso. Você quer ver um exemplo? No Brasil, né, o 7 de setembro, por exemplo, que a gente viveu no mês passado, ele é comemorado, né, nos estados, uma data muito importante da identidade nacional. Muitas pessoas se identificam com um conjunto de símbolos, né, dos materiais aí, das bandeiras, monumentos, camisas da seleção, coisas que a gente também já viu aqui, né, nessas unidades aqui. Orais também, como símbolo nacional, músicas, discursos e comemorações. Então, no nosso país, o dia 7 de setembro ele é lembrado dessa forma. Então, são memórias que são geradas, né, e passaram aí de pai para filho e tal, que aí a gente se comemora até hoje essa parte aí, né? E também nós podemos ver aqui na página 47 a bandeira do Brasil, como que ela foi modificada, né? Quando a forma do governo mudou. O brasão e as folhas de café e de tabaco deram espaço para a bandeira mais simples e com dizeres ordem e progresso, e com as estrelas representando cada estado. Hoje eles estão agitados, tá? E se a gente não tivesse a foto, por exemplo, a gente nunca ia pensar que a bandeira do Brasil teve a sua primeira versão, como está aí na página 47, tá bom? Então leia essas 3 páginas que está falando coisa muito interessante aqui. Faça o pensando sobre, leia o texto do Aprendendo Mais e para fechar a aula de hoje, você vai fazer a atividade do antes e seguir, que está na página 48, 49 e 50. São algumas questões abertas, não é uma quantidade grande de questões, mas que vai fechar nosso conteúdo de hoje. Não deixe de fazer as atividades. Eu estou te aliviando, sem te dar um tanto de trabalho para você pesquisar, estou avaliando atividades do livro didático. Então não deixe de fazer. Se você não frequenta as lives, olha no Educar e manda no meu e-mail, tá, pessoal? Eu quero ver o seu comprometimento até o fim, até a nossa aula de geografia. Nosso conteúdo de geografia de hoje, a gente vai entender um pouco da região Nordeste e suas sub-regiões. Aquela região maravilhosa, sensacional, tem praias lindas e um povo super agradável e hospitaleiro. Eu adoro o Nordeste, tá? Pessoal, o que acontece? O Nordeste é a maior região, né? Minto. O Nordeste é a região brasileira que possui o maior número de estados, então ela é a maior região. 9 estados, que são eles: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Todos eles banhados pelo Oceano Atlântico. Olha que benção, que maravilha. Porque no Sudeste, Minas Gerais não é banhado pelo oceano, né? Mas enfim, tudo bem. Entre as capitais, somente a do Piauí e Teresina, né, que não fica no litoral. Aí nós podemos ter um mapa aqui para a gente verificar toda a divisão política do Nordeste, tá? Professora, eu preciso decorar todos os estados do Nordeste? Não decore, aprenda eles, que é melhor, né? Mas entenda um pouco da região. Olha só o tamanho da Bahia. Bahia é enorme, grandona, né? E o território nordestino, que ocupa aproximadamente 18% das terras brasileiras, tá bom? Elas podem ser encontradas diversas paisagens, uma vez que nessa região ocorrem diversos tipos de clima e forma de relevo. Inclusive, a gente tem até um outro mapa aqui, tá? Com as legendas aí,
mostrando, né, as sub-regiões do Nordeste. E tem também outra foto ali na página 43, que é uma comunidade tradicional do Maranhão, cercada pela mata de cocais. Então é uma paisagem bem interessante, né, ela, né? E o sertão, por sua vez, é extensa área de um clima semiárido, onde as chuvas são escassas e irregulares, né? Afetando diretamente atividades agrícolas, que são a base da economia dessa sub-região. Essa porção do Nordeste é cortada pelo Rio São Francisco, que é a fonte da água perene para as populações ribeirinhas. O que é um perene? É que não termina, duradouro. Pessoal, muitos de nós já vimos aí no jornal, tem música, tem artistas falando sobre a seca do Nordeste, né? E é uma região que de fato a chuva vem castigando eles e vai diretamente na região agrícola. Por isso que muitas pessoas saem de lá para tentar a vida em outros estados e até mesmo em outras regiões brasileiras, tá bom? Então leia todo o conteúdo da página 42 e 43, use o marca-texto, use o dicionário, a leitura continua na página 44, tá bom? O Agreste é a maior sub-região do Nordeste, tá? Localizada numa área de transição entre o sertão e a zona da mata. A paisagem local se modifica em função da quantidade de chuvas, que não cai em diferentes épocas do ano. Suas áreas são férteis e são desenvolvidas atividades agropecuárias lá, sobretudo a pecuária leiteira e agricultura de subsistência. Tem até uma foto aí do Agreste, que é uma área de transição do Nordeste brasileiro. E aí continua aqui, né, mais fotos, né, as praias são características da zona da mata, como está em Porto de Galinhas, olha só, em Ipojuca, no Pernambuco. Porto de Galinhas é uma praia extremamente famosa lá naquela região. Eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas em breve eu irei. Mas olha só que linda praia, né? E o polo industrial de Camaraci, aí na foto, na Bahia, localiza-se na zona da mata nordestina também, esse polo industrial aí. Pessoal, em relação à aula de hoje, a gente vai fazer essa atividade do Antes de Seguir, tranquilinha de fazer, da página 45, suave, 5 questões, muito fáceis, tá bom? E a gente vai continuar a nossa leitura na página 46, que fala do povo nordestino, né? Esse povo que eu, por sinal, me identifico muito com eles, tá? De acordo com estimativas do IBGE, em 2019, a população do Nordeste superou os 57 milhões de habitantes. A história da colonização dessa região brasileira colocou em contato, né, os indígenas africanos e europeus, sobretudo os holandeses, portugueses e franceses também, né? E essa misturada aí, ó, mixigenação, faz do Nordeste uma região que se destaca pela diversidade cultural que é refletida nos costumes, nas artes, na religiosidade e nas demais manifestações do seu povo. Por isso que é uma área interessante, por isso que é um povo tão animado, tão legal, misturou todo mundo e deu uma diversidade cultural fantástica lá no Nordeste, tá bom? E aqui nós vamos ver os principais atrativos turísticos da região, aí no mapa, tem uma legenda super legal, então tem tudo que qualquer pessoa quiser fazer lá no Nordeste tem. É uma região completa para atividades turísticas aí, tá bom? E a diversidade cultural nordestina também, além das belas paisagens que comportam, né, aquela região que predominantemente é uma região muito bonita, né? Que são as mais procuradas no Brasil, que são o litoral nordestino aí. É o lugar mais procurado, mais disputado, não tem jeito, lá é bonito mesmo e a galera vai toda pra lá, tá bom? E aí na ponta do lápis dessa atividade nós vamos entender sobre o Índice de Desenvolvimento Humano na região Nordeste, tá bom, pessoal? Leia esse textinho aí tranquilo e depois que você lê o mapa, né, você vai criar um gráfico, olha só que legal, que material que interage um com o outro. Na matemática você viu gráfico, na geografia você vê gráfico, em história você vê gráfico, em ciência você vê gráfico para todo lado. Isso significa que você nunca vai esquecer como que é montar um gráfico, tá bom?
E aí você vai criar um gráfico comparativo, tá, com as regiões do Brasil, vai propor uma estratégia para diminuir a desigualdade social existente entre as regiões brasileiras, tá bom? Pessoal, essa atividade vai estar um pouco mais de trabalho, mas não deixe de fazer ela, viu? Pode fazer no caderno, pode fazer em folha separada, faça da forma que for melhor para você. Felizmente, uma característica também do Nordeste é essa desigualdade social. Devido à forte seca, as populações mais pobres são as mais atingidas e, infelizmente, tem essa desigualdade gritante lá. O povo, eles passam bastante dificuldade. Tá bom? Galera, então nós vamos ficar por aqui hoje, até a página 47. Fechando esse aí na ponta do lápis, tá bom? Não deixe de fazer essas atividades. Seja esperto. Já sabe como é que funciona o negócio? Não deixa de fazer não. Tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã na nossa live, às 3h30.